audiência do JTT Diário Especial Fica em Casa, começando mais uma semana. Hoje é dia 13 de abril de 2020 e a gente tá em pandemia, estamos em casa. Tô aqui com a Viola dormindo. Bom, hoje a gente tá aí com bastante coisa, né? Como sempre. Eu vou começar aí falando, vamos ver o que vai aparecer aí. Ih, não apareceu nada, audiência. Às vezes não aparece, às vezes aparece. Apareceu o meu nome, eu sou a Jana Machado. Vamos ver se agora vai alguma coisa. Ai, não tá indo, gente. Ai, por quê? Por que fazes isso comigo? Porque, agora foi. Aí as nossas redes sociais. Deixa eu já arrumar aqui o telefone, porque eu já tô vendo que ele não tá aparecendo também. É isso, é tudo na hora, é tudo no improviso mesmo, né? Ó, aí apareceu as pautas. Gente, as redes sociais primeiro, vamos lá. Desacato.info, nosso portal, o Insta, @portal Desacato, o Facebook, portal.desacato, o YouTube, portal Desacato e no Twitter, Desacato Brasil. Vê aí qual que é a sua rede social preferida, qual você mais acessa, procura a gente lá, Portal Desacato, numa dessas redes aqui, visita o nosso portal, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha aí juntos e compartilhem muito as publicações do Portal Desacato, que elas estejam com o maior número de pessoas possíveis. E agora os nossos números para você deixar sua pauta, sua crítica, sua sugestão, o que você gostaria de nos contar, né? De repente, como que tá aí sendo na sua... Sempre falo isso, mas é o que vem agora na cabeça, porque provavelmente está todo mundo em casa. Então nos conte como que tá sendo aí na sua área com o Covid-19, como que tá sendo o seu isolamento, não sei, nos conte aí. Se você quiser deixar também o seu comentário aqui nesse vídeo, nessa publicação, faça isso, compartilhe esse JTT especial para sua família, nos grupos de WhatsApp, compartilhe no Insta, compartilhe no Twitter, compartilhe no Face, aqui no Face, e no YouTube também. Então a gente está aí espalhando o JTT por todas as redes sociais e a gente pede e agradece que vocês, nossos ouvintes, nossa audiência, faça o mesmo de compartilhar a outra informação. Certo, gente? Eu vou deixar aqui, já que funcionou, ó, vou deixar aqui as redes sociais, beleza? Antes da gente ir pro portal, eu quero fazer algo novo aqui. Na sexta-feira, se eu não me engano, eu falei que o brasileiro não tem o hábito de leitura, e o que é verdade, né? E realmente é difícil parar para ler um livro, ainda mais com esse tanto de informação que a gente está tendo hoje em dia, né? E quantos casos, e quantos infectados, quantos morreram, quantos não morreram. Enfim, né? E não só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então tem muita informação, as cabeças estão efervescentes. É difícil é difícil parar para ler um livro, mas é bom, gente. Pega aí o finalzinho da noite, quando você tá para dormir, pega um livro. Gente, e agora falando de livro, eu vou falar desse livro aqui, ó. Não vou falar muito, mas eu quero falar que é um livro muito, muito bom, para não falar palavrão para nossa audiência. É muito bom. Da Maya Angelou, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. É um livro sobre racismo, é um livro sobre abuso, sobre liberdade, sobre autoconhecimento do corpo preto, principalmente para as mulheres pretas. Esse livro é muito foda, mas principalmente para as mulheres pretas não, principalmente para as mulheres brancas, porque as mulheres pretas já têm essa discussão, né, no seu próprio corpo, o seu próprio corpo já é político. Então, para mulheres brancas também, isso aqui, ó, muito bom. Gente, outro livro que eu comecei a ler, que foi esse da Maya Angelou, eu já terminei. Muito bom. E esse daqui, ó, Holocausto Brasileiro, foi uma história que eu nunca tinha ouvido falar. Aqui, ó, genocídio de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, que foi em Minas Gerais, na cidade de Barbacena. Gente, foi um holocausto brasileiro que muita gente não conhece.
A gente acha que não teve holocausto aqui no Brasil, teve, e com consentimento, e com a população sabendo que existia, e, bom, é um livro muito bom, ainda não terminei, eu li o comecinho aqui só, só li isso daqui, gente, eu já tô de cara, porque é muita coisa e é um livro-reportagem. Então aqui dentro tem fotos, tem os assuntos, né, das pessoas, os assuntos não, os textos que as pessoas mesmo, opa, difícil aqui, hein? Olha só, que as pessoas mesmas escreveram, a repórter, Daniela Arbex, a jornalista repórter, que foi entrevistar as pessoas que participou desse holocausto, que ainda sobreviveram, de milhares de pessoas que passaram por esse hospício. No ano de 2013, se eu não me engano, existiam 200 pessoas vivas. Então, todas essas pessoas que a Daniela, né, quem escreveu esse livro-reportagem, conseguiu pegar as entrevistas, tem histórias fortíssimas aqui, contadas pelas próprias pessoas que participaram. Gente, leiam esse livro, tentem baixar da internet, tentem comprar online, não sei, mas é uma história que não pode morrer e é uma história do Brasil, certo? Agora vamos lá, gente. Eu não sei se eu vou conseguir falar todo dia, vou conseguir falar sobre um livro, né? Porque eu não consigo ler um livro por dia também. Queria, mas tem muito trabalho. Mas eu acho que é interessante, né, passar as informações. Se você quiser comentar aqui nesse vídeo, nesse JTT, aqui nessa publicação, sobre um livro que tu tá lendo, sobre um livro que você gostou de ler, sobre um livro que você acha que as pessoas teriam que ler, enfim, que você já leu há muito tempo atrás, ou que, enfim, comenta aí, deixa o nome de um livro aí, de repente eu dou uma pesquisada também e falo no próximo programa, né? Vamos ver. Gente, vamos lá para o nosso portal, ver o que tem hoje, portal Desacato. Você coloca aí no seu navegador desacato.info e acompanha junto comigo. Record alega queda de receita e pede moratória. Moratória, se eu não me engano, é o desconto... Aqui, vamos ler, né, antes de falar. A emissora entrou na primeira vara do trabalho da capital com pedido de suspensão do pagamento de dívidas judiciais trabalhistas sem juros ou multas. Quer dizer, meu amor, nós que somos um veículo pequeno, tá, falando do Portal Desacato, a gente paga proporcionalmente mais imposto do que uma grande mídia, uma grande, né, a Record, né, que tem dinheiro pra caramba, com certeza. Enfim, não conclui meu pensamento, eu sei, mas vou deixar assim mesmo. A Record está pedindo uma moratória de 90 dias em suas dívidas trabalhistas na Justiça de São Paulo. O motivo alegado pelo escritório contratado pela Record é a perda de anunciantes e suspensão de contratos de publicidade da emissora. Meu amor, que feche! Não vai fazer falta para a sociedade, não. Vamos para a próxima. Desacato.info. Favela de São Paulo vira exemplo em ações contra o coronavírus. Olha que legal. Essa eu gostei. A comunidade de Paraisópolis se organizou para tentar saber com rapidez quem tem sintomas da doença, quem precisa de ajuda e qual a situação na casa de família, de cada família. Que interessante, gente. Uma das maiores favelas, inclusive, ó, esse céu cinza aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, da capital, a gente raramente consegue ver o contorno de uma montanha, qualquer coisa que... a margem do céu, a gente já não vê. E agora, com a redução, né, das pessoas circulando, seja de ônibus, seja de carro, seja de avião, a poluição reduziu muito e as pessoas estão surpresas de conseguir ver a margem, né, o céu, porque as pessoas não conseguiam ver a margem do céu, não. Passava uma margem cinza de poluição e aí olhando para cima, né, quando você não tem muitos prédios em sua volta, que é difícil também não ter, você consegue ver o céu assim num quadradinho em cima. Enfim, gente, outros assuntos. Uma das maiores favelas de São Paulo virou exemplo em ações que podem conter o avanço do novo coronavírus. Gente, que legal, Paraisópolis, demais, muito louco pensar, olha só, são cerca de 100 mil pessoas espremidas em casas e barracos ligados por vielas. Aí você imagina,
Não pode aglomeração. Como faz, gente? Quem mora na favela, como faz? Enfim, vamos lá. Presidente da Embratur divulga vídeo com Bolsonaro dançando e carregando o caixão. Aquele videozinho, né? Do tuts, tuts, tuts. Meu, é morte, né? Bolsonaro é morte. É isso que ele quis dizer, eu acho. Nem vi o vídeo, mas eu acho que é isso. Máscaras deverão ser novo padrão social, dizem especialistas. Ah, meu Deus. Em relatório, se Deus existe, ele vai ter que usar máscara também. Em relatório que guiará governo alemão, cientistas da Academia Nacional de Ciências do país afirmam que retorno à normalidade dependerá da disponibilidade de máscaras faciais para a população. Terá que ser a nova moda. Olha só, gente, quero ver a Vogue, viu? Tirando umas fotos aí com a galera de máscara. Quero ver as grandes revistas internacionais tirando as modelos com máscaras, gente. Isso vai ser incrível. Olha ali o videozinho do Bolsonaro carregando o próprio caixão, né? Bolsonaro, o próprio talvez não, né? É o caixão de muito pobre, de muito preto, de preta, das faveladas, do povo do campo que não tem pra onde ir, dos indígenas. Isso aí é genocídio, ó. Isso daqui é genocídio. Vamos lá. Bolsonaro é ridicularizado na imprensa internacional por negar coronavírus. O aviso de poder e de esperança por Aldo Fornazieri. Bom, tem bastante coisa aqui, ó. Aqui embaixo você pode ver o JTT que foi na sexta-feira. Vamos aqui, ó. Seja um amigo e uma amiga leitor do portal Desacato. Clique aqui, você clica no banner, aparece essa página aqui. Seja uma leitora ou leitor amigo de Desacato. E aqui embaixo você pode contribuir mensalmente, você pode contribuir anualmente, cada valor aqui que cabe no seu bolso e contribua para outra informação continuar, certo? A gente leva aí a outra informação para a sua casa, a gente tem postos de trabalho para garantir e a gente agradece a sua contribuição. Pode ser também aqui no depósito em conta. Bom, se você quiser depositar aí R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$1 milhão, vamos ver, né? Gente, por enquanto é isso, tá? Eu falei muito, tô falando rápido para encurtar o tempo. O nosso portal tá aí para vocês, alimentado diariamente. E, bom, agora eu preciso falar o principal, que é o que a gente vai ter hoje. Hoje o nosso JTT se chama A Hora Mais Difícil Está Chegando. Mantenha o isolamento. Mas a nossa diretora-geral me passou um outro tema, que é... Vamos ver onde que é. Aqui, hora de diálogo e solidariedade. Palanque, não. Bom, o que a gente vai estar falando sobre isso? O debate com a Helenira Vilela e com o Raul Fittipaldi vai falar sobre o momento exige respeito à ciência, amplo diálogo e solidariedade. Bom, o momento, né? Pandemia, a gente tem que falar sobre isso. A experiência na Espanha frente ao coronavírus. A conversa com a deputada hispano-brasileira, a primeira deputada brasileira da Espanha, que é a Maria Dantas, nossa companheira, vai falar aí sobre a situação na Espanha. Não é um problema só, é coronavírus, dengue e estiagem. Gente, São Miguel do Oeste está fervendo de dengue. E quem vai falar sobre isso e muitas outras coisas é o prefeito de Anchieta, com certeza não é só São Miguel do Oeste, né? Ele vai estar falando aí sobre o extremo oeste de Santa Catarina e a entrevista com o prefeito Ivan Canci. Repúdio à escalada imperialista contra a Venezuela. Entrevista com o Frederico Trotti, da Associação José Martí. O diálogo entre Alberto Fernandes e os governadores é a chave no controle da pandemia. Informe do jornalista Julio Rudiman. Várias coisas internacionais aí, né? A solidariedade vai percorrer as ruas de Florianópolis. Entrevista ao ativista social Denilson Machado sobre pássaros e homens. É o poema do poeta Luiz Alberto Corrêa, que vai ser interpretada aí pela Cláudia Weiman, no quadro Letras e Sentidos. Então, gente, falei demais. Fiquem aí com o debate do Raul Fittipaldi, da Helenira Vilela. Amanhã tem mais JTT. Fique com a gente e compartilhe muito esse JTT. Combinado? Mande sua pauta, sua crítica. Esteja conosco aí nas redes sociais e até amanhã. Tchau, tchau.
Pois então, Helena Vilela, audiência do Portal Desacato, do JDT Fica em Casa. Jana Machado, como estão vocês? Começa mais uma semana de isolamento, mais uma semana de quarentena. Pelo menos para os que fazemos quarentena, que espero seja a imensa maioria da população brasileira. Embora tenha malucos passeando caixões de defunto nas ruas, parando ambulâncias, exigindo que nos documentos de defunção dos filhos, dos parentes, não apareça que morreram por coronavírus, porque, bom, eles são fanáticos, e fanático não é muito solidário, não é de diálogo, Helenira Vilela. Bom dia, como está? Estamos gravando, peraí, 10h41, como sempre. O que acontecer depois não é problema não. Não temos responsabilidade. Bom dia, Raul Fittipaldi, bom dia, Jana Machado, boa tarde, boa noite para a nossa audiência na hora que você estiver nos vendo. Então, é uma coisa, o Brasil é um fenômeno sui generis, né? Essa semana eu estava vendo a entrevista da Helene, que saiu no Desacato, e estava conversando com uma conhecida que mora em Milão, e a gente estava discutindo, uma das coisas impressionantes é que em nenhum lugar do mundo teve passeata contra o isolamento. Teve gente fechando rua, impedindo de ambulância passar. Acho que a pessoa... É difícil nominar isso. A gente não consegue nem descrever a falta de humanidade, de cérebro. Eu ontem disse, gente pobre do Aristóteles, ouvindo essas pessoas falando, o cara inventou a lógica há milhares de anos atrás e sabe, sistematizou a lógica do raciocínio, a lógica matemática. E aí a gente vê essas pessoas falando coisas... Nossa, e eu não sei se a audiência sabe, o Raul sabe, eu sou professora de matemática. E como professora de matemática, eu tenho observado que uma das coisas que é uma tragédia nessa tragédia é a falta de compreensão do que é matemática, né? De como esse instrumento é importante para a gente compreender o que está acontecendo. Tem acontecido com a história, a gente comentou sexta-feira, tem acontecido com a física, com a biologia, é impressionante. A gente precisa voltar a estudar, dar valor ao conhecimento. Esse é um valor que sempre foi difícil no Brasil, né? Mas socialmente, assim, amplamente, o conhecimento sempre teve pouco valor, né? Desde as capitanias hereditárias, a briga do Mauá, o Pedro II, Dom Pedro II brigando pelo conhecimento, o quanto tardio foi a fundação das nossas universidades, o conhecimento sempre teve pouco valor na sociedade brasileira. Mas agora está ficando claro de uma maneira desesperadora, né? As pessoas falam coisas que simplesmente não se comprovam na realidade e isso tem consequência, a gente morre por causa disso, né? Mas, Helenira, há coisas que sim estão claras e que vão ficando, digamos, frestas por onde passa a informação e fora desses absurdos, como, por exemplo, negar, inclusive, o motivo da morte de uma pessoa, de um familiar, só para se agradar com seu fanatismo, mas há frestas que também indicam outras coisas. As últimas declarações do ministro Luiz Henrique Mandetta, que parece estar forçando ser demitido, porque o diálogo ainda existe entre ele e o presidente da República, e entre setores do próprio Planalto, em geral, o diálogo é pequeno, é grosseiro, é tosco, mas de todas maneiras, por essas frestas, Serenira, e se apoiando nesses conhecimentos, inclusive matemáticos, sabemos que podemos ter uma situação um pouco pior do que se pensava, ou pelo menos do que se declarava. Ou seja, aquilo que ia ser um grande pico em maio, pode ser ainda um grande pico em junho. Pode ser que até junho nós tenhamos que aguardar essa subida que parece interminável da curva de defunções e da curva também de pessoas infectadas. Então, a preocupação é maior. E há divergências muito fortes quando você vê alguns políticos, aqui o caso concreto em Santa Catarina, desse deputado Gessé Lopes, forçando para parar com o isolamento, ou fazendo campanhas, ou estimulando outros, carreatas, ou fazendo vídeos contra o isolamento. Isso também, Helenira, não acontece em nenhuma outra parte do mundo. Então, o governador soltou mais um novo decreto aí, libera mais um tanto de setores. O prefeito disse que não ia liberar os setores aqui em Florianópolis. A gente não sabe como é que vão ser nas outras cidades da região. Então, mas uma coisa importante para as pessoas entenderem é que se hoje a gente tem 1.300
mortes registradas oficialmente por coronavírus, a gente hoje as pessoas que vão morrer de coronavírus nesse, né, pico que deve começar em abril, estão se infectando nos próximos 15 dias. Porque a gente tem um retrato atrasado. É igual olhar para a estrela. Não sei se todo mundo sabe que quando a gente olha para o céu, a gente olha para o passado. Porque como a luz da estrela está muito longe, a luz leva muito tempo para chegar, o que a gente está vendo não pode nem existir mais a estrela que a gente está vendo. Ela pode ter acabado lá na fonte, mas levou tanto tempo a luz viajando até chegar aqui. É a mesma coisa com as mortes. A gente está olhando hoje as mortes das pessoas que foram infectadas entre 15 a 30 dias atrás. Então, a gente não tem o resultado, a gente projeta, é por isso que o modelo matemático é importante, porque a gente projeta quantas pessoas têm infectadas a partir do número de mortes que a gente tem hoje, considerando que essas eram as infectadas há 15 ou a 20 ou a 30 dias atrás. E aí você faz uma projeção. E essa projeção diz o quê? Que hoje estão se infectando as pessoas que vão morrer daqui a 15, 20 ou 30 dias. Então, não tem como relaxar o isolamento. O isolamento que tivemos, ele já deu algum bom resultado, que é exatamente atrasar. A gente sempre disse isso. Tem menos gente, ainda não colapsou o sistema. Sim, não colapsou porque isso foi feito. Se não tivesse sido feito, a gente ia estar igual à Itália. Mas é exatamente a ideia de esticar a curva. Então, é isso mesmo. O isolamento que funciona faz a gente ter a projeção de pico de casos para mais para frente. Essa é a ideia. Mas a gente tem que entender que não pode parar agora, porque se você for para a rua agora, para as aglomerações, para as passeatas, botar a máscara na hora de falar, as pessoas gravam o vídeo e elas tiram a máscara na hora de falar. Gente, a máscara tem que estar na cara na hora de falar. Falar é uma das coisas que mais contamina. Então, essas coisas, você está na rua, está fazendo selfie, tá? Tira a máscara na hora de beijar o colega. Não, é o contrário. Vocês estão se infectando. E, infelizmente, as pessoas que estão se infectando hoje são as pessoas que vão estar nesse pico que o Mandetta está prevendo por modelos matemáticos, porque a gente já viu o desenvolvimento de pandemias em outros lugares, em outras épocas. É por isso que a gente tem, matematicamente, como prever o que está acontecendo. Mas, Selenina, isso exigiria... Eu não vou pedir boa vontade de quem não tem a condição psicológica, social, psicossocial, de ter boa vontade. Eu acho que fanático é uma pessoa doentia. Nós temos vários milhões estão doentes de fato, ou seja, aquele que faz o festejo, a morte, que festeja a morte através de seus dizeres, suas atitudes cotidianas, é uma pessoa doente, evidentemente. Mas a gente precisa de diálogo no restante da sociedade para conter, inclusive, essas ações fanáticas. O presidente da República, lastimavelmente, que nós temos, também é um fanático e é uma pessoa irresponsável, mas não é só ele. Há uma série de prefeitos aqui nos 295 municípios de Santa Catarina que, por fanatismo, por ignorância, por irresponsabilidade, mas sobretudo, pelos interesses comerciais dos pequenos feudos onde eles governam, onde eles administram, também tendem a brigar para o fim do isolamento. Isso é muito distante da solidariedade. Esse diálogo é impossível. Você não pode ter um administrador de uma cidade, sobretudo agora depois que o governador Carlos Moisés se lavou pilaticamente as mãos, você não pode ter um administrador, você tem que cobrar desse administrador dessa cidade que manda todo mundo trabalhar. Outro dia, uma jornalista, colega, me comentava no Alto Vale de Itajaí de prefeitos mandando as pessoas trabalhar de maneira normal e as ruas funcionando normalmente. Isso é impossível de acreditar. As pessoas têm que dialogar para procurar aperfeiçoar sua solidariedade e pressionar os entes públicos para que mudem de comportamento. Você escutará, Helenira e audiência, que meus cachorros estão latindo. Muito bem. É um grupo de trabalhadores da Celesc, aqui em volta da minha casa, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção. Tem inclusive uma mulher, que parece que é a que dirige o trabalho, sem nenhum tipo de proteção, consertando linhas aéreas de energia elétrica. Não digo que não seja importante, claro que é importante consertá-las, mas essas pessoas estão saindo sem nenhuma proteção. Então, não há solidariedade, Lenira.
Não há. Eu estava discutindo na semana passada, na reunião essa do Comitê Popular, que uma das coisas que a gente precisa, por exemplo, cobrar é que se o prefeito de Florianópolis entende que tem que manter o isolamento e quais os setores da sociedade que tem que permanecer isolados, numa cidade que é uma região metropolitana de urbanismo conurbado, né? Não tem um lugar assim, um campo, e aí depois começa a Palhoça, depois tem outro, e começa a Biguaçu. Não, não é assim. É tudo junto, tudo grudado. Se ele mantém o isolamento aqui e não conversa com o prefeito de Biguaçu, com a prefeita de São José, com da Palhoça, não vai adiantar nada. Por quê? Porque o vírus vai circular, porque as pessoas de Biguaçu, da Palhoça, de Antônio Carlos, do governador Sérgio Ramos, não sei lá onde, vão passar aqui, vão circular, como você disse, sem proteção, sem cuidado, sem usar o EPI ou usando o EPI da maneira errada, e não vai resolver. A gente vai ter circulação, as pessoas vão pegar do mesmo jeito. Então, de novo, ciência. Isso é uma coisa que é. Ciência, por um lado, é você compreender qual é a dinâmica de funcionamento do vírus, matematicamente, sociologicamente, sei lá. E, por outro lado, você compreender que é preciso ter diálogo, que as autoridades precisam conversar entre si, que elas precisam escutar o movimento sindical, elas não podem escutar só o patrão, porque é um problema das autoridades de Santa Catarina quase generalizado, eles só escutam o patrão do transporte, o patrão da indústria, o patrão do banco, só patrão. Mas tem trabalhador, tem igreja, tem assistente social, tem mais gente, organização de moradores. É preciso escutar a população e coordenar a partir, por exemplo, dos conselhos de saúde locais, que são lugares que já compreendem as questões de cada território do ponto de vista da saúde, que tem representação social. Tem que escutar os outros prefeitos, tem que escutar a universidade, tem que escutar o Instituto Federal, tem que se escutar. O Instituto Federal de Santa Catarina precisa suspender as aulas, vai manter esse calendário maluco até 31 de maio, por exemplo. Pois então. Você não escuta, esse povo não escuta. Escutar, sentar para ouvir, refletir, coordenar as ações a partir do que escuta. É fundamental. Pois então, Helenira, nosso tempo se esgotou, mas vamos continuar esta semana reforçando a necessidade de diálogo, de solidariedade, de humanidade, em definitivo, entre todos nós, para achatar essa curva, esticá-la primeiro e achatá-la depois até ela desaparecer. E falta muito, muito para isso. Por favor, se isole, solidariedade, coordenação das ações. Isso. Se isole, se mantenha isolado, procure o diálogo através da internet, converse com seus familiares através da internet, peça para todos se precaverem e aumentar a rigidez da quarentena. Obrigado, Lenira. A gente conversa amanhã. Como sempre, obrigado a vocês pela audiência. Jana Machado, continua com você. Valeu, que... Boa semana. Como é? JVT? JVT fica em casa. Tchau, Lenira. Em casa. Tchau. Olá para quem nos acompanha aqui no JTT Diário. Hoje nós vamos até o município de Anchieta conversar com o prefeito Ivan José Canci sobre a situação aí na região com relação ao coronavírus. Ivan, final de tarde aqui no JTT Diário. Tudo bem contigo? Fala pra gente como é que está Anchieta nesse momento. Olá, tudo bem, Cláudia e amigos do Desacato? Nós temos peleado, temos nos mobilizado enquanto prefeitura e comunidade, entidades também, em relação a 3 grandes problemas, né? Eu comentava a questão da estiagem, que persiste, né? Agora choveu um pouquinho, a questão da dengue, que tem um trabalho enorme de busca de prevenção, temos 7 casos em Anchieta, e o principal deles, com certeza, é a grande ameaça aí, por enquanto ameaça para nós, porque não temos nenhum caso confirmado do coronavírus. Então, esse é o nosso grande olhar hoje, com certeza, em relação à prevenção do coronavírus. Uhum. Ivan, como é que está essa questão do comércio aí na cidade, também os trabalhos com relação à prefeitura também? Como que o município, de uma forma geral, tem se organizado? Nós temos, assim, desde o início, organizado as nossas UBS, né? Unidade de saúde, também o pronto atendimento, dentro do que o município tem condição, do que o município que compete a ele, né? E também dialogado a nível da região com os demais prefeitos, para que o Estado faça a sua parte em relação à lei de UTI no hospital regional. A nível local, se fez um trabalho enorme
de orientação da população. Fizemos a barreira, que nós ficamos 3 dias com ela funcionando, e estamos agora avaliando, estudando, ver se retomamos na próxima semana, nessa semana, né? A barreira, que foi interessante, mais de 130 pessoas adentraram na cidade, vindo de outros municípios, né? Nesse período, que demonstra o grande fluxo de pessoas que tem na região, e aí poderá vir o vírus para cá. E também fizemos campanhas em rede social com grande repercussão, pedindo para que cada morador e moradora falasse com seus parentes e amigos para que não viesse para a Anchieta, né? Nesse período, em função de nós fortalecermos o cuidado de não trazer para cá, oxalá, o vírus. Então, é um trabalho de orientação, né? Hoje, a gente ditou um decreto que orienta a comunidade a usar máscara, né? Estamos seguindo tudo que o Estado determinou e, além disso, orientando a comunidade a usar máscaras, que é obrigatório em espaços fechados, né? E que nós orientamos também se faça isso no espaço público, em ruas e tal. Também importante colocar que tem um trabalho da comunidade, o município apoia, né? São 17 costureiras e 2 empresas que estão fazendo máscaras laváveis de pano, né? O que é muito interessante. Queremos chegar a 13 mil máscaras, né? Para distribuir para públicos, primeiro, mais suscetíveis, como idosos e pessoas com doenças relacionadas ao coronavírus, que possam agravar no caso da infecção, e para que a gente segure, né, na prevenção, já que sabemos que o nosso único de fato, instrumento que temos é a prevenção, né? Porque não tem um tratamento definido para essa doença e não tem estrutura hospitalar na região e nem no estado para atender os possíveis doentes. Então, o grande caminho é a prevenção. O comércio... Só uma questão. A Anchieta não tem nenhum leito também disponível para a população, né, Ivan? Não, a Anchieta tem uma unidade de pronto atendimento, que era um hospital, que está fechado como hospital, que preparamos lá alguns quartos para receber pessoas com estágio médio, digamos, da doença, né? Mas em caso de agravamento, realmente é o hospital regional que a região toda tem. Que tem 10 leitos para 230 mil habitantes e que tem uma promessa de chegar a 28 leitos pelo Estado, mas que de fato ainda, até o momento, não se consolidou. Sim, é pouquíssimo, né, para a demanda da região. E com relação ao comércio também, você falava aí? O comércio, nós estamos com a Polícia Militar, parceiro com o município, a Vigilância Sanitária Municipal, fiscalizando, orientando e fiscalizando para que as pessoas, os comerciantes, os empresários, sigam o que está recomendado no decreto estadual, que nós seguimos o decreto, ou seja, que tenha disponível aqueles cuidados de distanciamento, de máscara, de higienização das mãos, enfim, esses cuidados, né? E que não aglomere pessoas. Eu faço um apelo que as pessoas sigam isso, porque eu imagino quando tiver o primeiro caso aqui, oxalá não tenhamos, né? O desespero que vai ser. Bom, com quem a pessoa A, ou B ou Z contaminada, ela se relacionou nesses dias, onde ela esteve, né? Então, vamos evitar que isso aconteça se prevenindo. Tá certo. Para a gente finalizando a entrevista também, Ivan, esse é um período que a gente comentava antes, de estiagem também no município. Como fica a vida dos camponeses e camponesas também de Anchieta? Nós temos um trabalho forte no projeto Água Boa para Todos, que fez muita fonte, preparou muitas fontes para as pessoas, né? Artesianos ou, no caso, fontes superficiais. Mas, mesmo assim, tem regiões que a água brota menos, que ela é mais escassa. Então, temos transportado água ainda para pessoas e para animais, né? Dezenas de famílias são atendidas, né? E estamos mapeando essas famílias para que a gente faça agora um trabalho tentando corrigir definitivamente isso, né? Se não tem água na propriedade dele, ela pode ter no vizinho. Então, buscar isso para que uma próxima estiagem que virá, com certeza, o dano para as pessoas da falta d'água, toda que econômica que causa, né, também a saúde, seja menor. E em relação à cidade, né, o rio que abastece a cidade é um rio estreitinho, bem pequenino, porque ele é próximo à nascente. Estamos trabalhando também para que a Casan
resolva definitivamente esse problema que vem se arrastando há muitos anos em Anchieta. Tá certo, Ivan. Eu te agradeço, né, por trazer esses dados aqui para o JTT Diário também. Esse espaço está à disposição de vocês a qualquer momento. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Zacato, esse portal aí que democratiza a informação em toda a região. Muito obrigado. Tá certo, um abração, se cuidem muito por aí. Até mais. Obrigado. Jana Machado, audiência do Portal Desacato e do JTT Fique em Casa. Nós vamos conversar com Frederico Hofstadten, com Fred Trott, que é da Associação Cultural José Martí de Santa Catarina, com motivo de uma carta de repúdio às ações do governo imperialista de Donald Trump contra a República Bolivariana da Venezuela. Tudo bom, Frederico? Tudo bem, Raul? Satisfação conversar contigo outra vez. Bem, o mundo, como todos sabem, vive um momento muito delicado, um momento trágico, eu diria, com essa pandemia do coronavírus. E com muitas mortes, né, aqui no Brasil, em vários países, nos Estados Unidos já quase 500 mil de infectados, milhares de mortes. E justamente neste período em que há uma enorme dificuldade do conjunto dos países fazerem um enfrentamento dessa calamidade pública global que se instalou, os Estados Unidos covardemente se aproveita deste momento para recrudescer as suas ações contra alguns países que se negam a ser submissos aos interesses do Império Norte-Americano. Estou falando, objetivamente, aqui no nosso continente, principalmente de Cuba e Venezuela. Contra Cuba, sabemos que já existe um embargo econômico, midiático e financeiro que dura já 60 anos, e mais recentemente também se aplicou, os Estados Unidos, no caso, aplicaram, conjuntamente com seus aliados, uma série de sanções com a Venezuela. Porque a Venezuela, desde a ascensão do falecido presidente Chávez ao poder, se nega a entregar aos americanos a sua principal riqueza, que é o petróleo. Diante disso, então, os Estados Unidos vêm adotando uma série de medidas para inviabilizar o regime da República Bolivariana da Venezuela. Mais recentemente, agora, nessa semana passada, iniciaram um processo contra o atual presidente Nicolás Maduro, inclusive estipulando uma quantia de 15 milhões de dólares para a entrega do presidente. Na verdade, para inventar, né? Na verdade, os 15 milhões são para que alguém apresente provas do que passou pela cabeça do Departamento de Estado. Exatamente. Sob uma falsa acusação de que Maduro estaria vinculado aos cartéis internacionais de drogas, eles estão abrindo esse processo. E mais que isso, também sob a hipócrita acusação de combate às drogas, eles deslocam uma parte da sua poderosíssima frota naval para o Mar do Caribe, precisamente nas costas da Venezuela, para fazer uma pressão contra o país. A Venezuela vem tendo muita dificuldade já nos últimos anos de comercializar o seu petróleo, de poder, inclusive, extrair o petróleo, transformá-lo em combustível para utilização em veículos e para outros fins. Tem tido dificuldade na obtenção de remédios, de alimentos que eles precisam para alimentar seu povo. E com a presença dessa frota no Mar do Caribe, eles dificultam ainda mais a chegada desses produtos, desses insumos que são indispensáveis. E é exatamente isso, e pelo momento em que os Estados Unidos fazem isso, que caracteriza uma covardia enorme, porque o país precisa receber remédios, precisa receber auxílios para combater o coronavírus lá. Felizmente, como o governo do Maduro já vinha, desde o Chávez, já adotaram uma política de saúde pública bastante eficiente,
os casos estão relativamente contidos na Venezuela. Nós temos lá menos de 200 casos e com 7 mortes, se eu não me engano, é um número muito pequeno. Isso faz concluir que existe um combate eficaz. Mas para que continue esse combate eficaz, é preciso que o país possa receber auxílio dos seus parceiros. Isso vem por via naval e via aérea. A presença da frota lá dificulta isso, e é isso que nós estamos denunciando através da nossa nota. É importante que você salientou que a Venezuela tem menos da metade dos casos que tem o estado de Santa Catarina, para termos uma dimensão da realidade de quando um estado se preocupa efetivamente pela prevenção pública. João Frederico... Sim. Não, só para chamar a atenção que, de quebra, como a Venezuela é um parceiro importante de Cuba, isso, mais uma vez, prejudica Cuba também, que é um parceiro importante. Cuba também tem um número, embora um pouco maior que a Venezuela, tem 400 e poucos casos em Cuba, né? Então, mas é inadmissível que, neste momento, os Estados Unidos, com uma acusação hipócrita, sem comprovação efetiva, faça essas acusações, inclusive podendo gerar conflito aqui no nosso continente sul-americano. Isso aí pode gerar uma guerra, eventualmente, contra a Venezuela, no qual o Brasil se envolveria, porque o nosso presidente atual se alinhou automaticamente à política externa dos Estados Unidos. Efetivamente, é bom salientar que também Cuba tem menos falecidos, muito menos óbitos que o estado de Santa Catarina. João Frederico Hofstadter-Trott, muito obrigado pela tua contribuição com o JTT. Fique em casa e continuaremos falando destas e outras coisas, porque a quarentena que temos vai durar um bom tempinho por aqui. Fique em casa e muito obrigado. Nós aqui agradecemos o espaço mais uma vez. Um grande abraço. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JDT, fica em casa. Estamos rodeados de trabalhadores das empresas telefônicas, sem máscara, sem nada. Portanto, se ouvir algum barulho, algum latido de cachorrinho, você saiba desculpar. Esse cenário que nós estamos mostrando, Geos de Livros, é a casa do nosso querido colega, companheiro jornalista e escritor Julio Rudman, de Mendoza, Argentina. Com ele vamos falar sobre o papel do governo federal e a relação com os governadores na Argentina, como exemplo para comparar com o que temos aqui, as divergências constantes que surgem no processo de pandemia entre Bolsonaro, governadores, secretários de saúde e demais. Bom dia, Julio Rudman. Buen día, Raúl. Buen día, compañeros de Desacato. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está administrando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina la relación con los gobernadores y cómo se está cumpliendo ese proceso de ataque a la pandemia, de prevención, de aislamiento, que está siendo un ejemplo para América Latina según se lo observa, Julio? A ver, una pequeña análisis previo que tiene que ver, yo diría que además de la cuestión ideológica de la que parten Alberto y Cristina, sobre todo Alberto, que es el que tiene el protagonismo explícito en este caso, es el carácter de él, el espíritu de él. Él es un dialoguista casi por visceral, digamos, entonces tiene una muy buena, un buen feedback, decimos los comunicadores, un buen ida y vuelta con los gobernadores, sobre todo con los gobernadores que son de la oposición, de lo que quedó de Juntos por el Cambio en los distintos estados provinciales. Por lo menos eso es lo que se ve, es la actitud activa, positiva de Alberto Fernández de no tomar ningún tipo de decisión sin consultar, en primer lugar, al equipo de científicos que lo rodea, que lo asesora, porque él lo ha dicho desde el primer momento, él es abogado y de pandemias no conoce. Entonces está rodeado por un equipo que tiene en la cabeza a un extraordinario sanitarista argentino, que fue ministro de Salud de Néstor y Cristina y que hoy es también ministro de Salud de la Nación, que se llama Ginés González García. Pero además, cualquier tipo de decisión, por ejemplo, tomo como ejemplo, hoy debería haber terminado el primer periodo de cuarentena en la Argentina. Exacto.
para decidir si se terminaba, si se continuaba en todo caso con modificaciones o sin modificaciones, Alberto Fernández no tomó ningún tipo de decisión sin consultar a todos los gobernadores, incluido por supuesto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que como ustedes saben se llama Horacio Rodríguez Larreta y es del riñón o era por lo menos del riñón de Mauricio Macri. Es decir, hay una actitud de diálogo que se había iniciado antes, de diálogo político, antes de que apareciera la pandemia, y que se ha intensificado con la aparición de este demonio universal y global, además del que ya conocemos, ¿no? De manera que hay una actitud muy responsable en este sentido, sobre todo para no entrar en la falsa discusión, que hubo un intento así incluso de algunos gobernadores, de salud o economía, Claro. como si fueran antípodas. Entonces yo creo que hay, y esto se está notando inclusive en la curva aplanada que estamos viviendo respecto de infectados y de fallecidos. Eso es lo más importante, digamos, entonces, que hay un diálogo, el diálogo es constante, es permanente. Alberto Fernández se expresa con la nación diariamente, por lo que uno observa, él se comunica con la población también, y ha obtenido un tipo de narrativa, un tipo de relato, de frases muy simples de repente, pero que son muy fácilmente comprendidas por la población. ¿No es verdad eso, Julio? A mí me impresionó mucho el sábado a la noche cuando se anunció la continuación prácticamente sin modificaciones de la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive, y después conversamos, dijo inclusive, cuando él comentó que Ginés González García, el ministro, le había dicho: ¿por qué hay que quedarse en casa? Porque nosotros vamos a buscar al virus. El virus no entra por la ventana a nuestra casa. Y a mí me parece que, como decís vos, esa frase tan simple, tan sencilla, sí entra por la ventana o por el monitor del televisor de toda la población. Por eso no hay que salir. Y por eso, en realidad, pese a que nosotros vemos, y esto tiene que ver con una cuestión de mi gusto, demasiada gente en la calle, creo que en general la sociedad argentina está cumpliendo en buena medida con la cuarentena, con el aislamiento obligatorio. Muito bem. Obrigado, Julio Rudman. Muito obrigado. A gente volta a conversar nos próximos dias, porque o exemplo da Argentina precisa ser imitado por nós no Brasil, onde lastimavelmente sim temos demasiada gente na rua, gente demais na rua, e isso é, em parte, responsabilidade completa, total, do governo de Jair Messias Bolsonaro, que esse sim, Julio Rudman, é antípoda do governo do Alberto Fernández. Obrigado, Julio. Um grande abraço. Abrazo para todos. Gracias por esto. Jana Machado, audiência do JTT, fica em casa, e do Portal Desacato. Nós vamos conversar com Denilson Machado. Tínhamos uma dívida de dias atrás, Denilson tinha feito uma promessa, né? E essa promessa começa a se cumprir hoje. Vamos ver de que se trata. É um serviço muito especial do Instituto Arco-Íris. Bom dia, Denilson Machado, tudo bem? Bom dia a todo o povo do JTT. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Conta um pouquinho, que serviço solidário começa a funcionar hoje? A partir de hoje, Raul, nós temos mais um braço na cidade na luta aí em defesa das pessoas em vulnerabilidade, toda a resistência que nós temos aqui em Florianópolis, que todo o Portal Desacato e vários outros fazem parte. A partir de hoje, entra na cidade o projeto Resgate Social. O projeto Resgate Social, ele vai estar 24 horas por dia com uma van, com um grupo de pessoas, de técnicos, que nós combinamos esses técnicos com militantes que estarão rodando pela cidade para ajudar as pessoas que estiverem
em vulnerabilidade, as pessoas que estiverem em muita dificuldade. Nós, a partir de hoje, estaremos rodando pela cidade. Ainda temos que providenciar os telefones, que começar hoje, temos que comprar. Fico devendo também, numa próxima vez, aqui deixar os números para que o JTT, para que o Portal Desacato, para que todos os instrumentos de vocês possam divulgar esses números, esse telefone, porque esses telefones é que vão ser a ligação para quando as pessoas encontrarem alguém caído da rua, uma pessoa que esteja em dificuldade, basicamente para as pessoas que estão em situação de rua. Nós vamos estar com essa van, vamos nos dirigir até o local, onde a equipe é formada, a equipe vai descer para falar com essa pessoa, formada por 5 pessoas, uma pessoa do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que nós estamos chamando de um facilitador, que é o primeiro para fazer a abordagem. Depois nós temos mais um psicólogo, um assistente social, o motorista e o enfermeiro. Denilson, em que partes da cidade vai servir? Em toda a cidade? Vai além de Florianópolis? Como funciona? Quais são os perímetros que vai abordar esse serviço solidário? O serviço é só em Florianópolis, né? Aí Florianópolis Ilha e Florianópolis Continente, né? Nós vamos estar rodando em toda a cidade, por conta de que isso é um projeto do Instituto Arco-Íris ligado à Prefeitura de Florianópolis, então nós não temos como fazer esse trabalho em outras áreas, onde tem outras equipes, outras prefeituras, outras pessoas tocando, né? Mas, como quem nos conhece do Instituto Arco-Íris conhece o perfil das pessoas que vão estar trabalhando, é claro que as pessoas que estiverem com problema também aqui ao lado, a gente não vai deixar de atender e colaborar, Denilson, como vai funcionar? Por exemplo, eu não estou na rua, estou no isolamento, mas alguma pessoa tem uma dificuldade na rua, a gente observa desde a sacada, observa quando alguém vai fazer uma compra, observa uma pessoa que está passando por dificuldade. Seja ele a pessoa em situação de rua ou não. Uma pessoa que tem um desmaio, enfim, sintomas de um mal-estar. Como que nós devemos agir? Como que os cidadãos e cidadãs devem agir? Tudo bem, vai ter um telefone, mas quando é o caso de acionar o pessoal da VA e quando não deve ser acionado? O nosso projeto, ele vem para ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Em princípio, são as pessoas em situação de rua. Mas nós temos outras pessoas da cidade que estão em vulnerabilidade social. Esse projeto também vai acabar colaborando. Agora, o cidadão normal, um cidadão que tem suas condições, um trabalhador, que tiver que cair na rua com algum problema, as pessoas devem chamar o SAMU, devem chamar os serviços de saúde. Agora, se essa pessoa que tem alguma dificuldade de vulnerabilidade, aí, como o nosso projeto ele é focado para as pessoas em situação de rua. Mas nós sabemos que nós temos indígenas, nós temos outras comunidades periféricas que o poder público tem dificuldade de chegar até essas pessoas. Nós vamos estar fazendo o possível para atender e para estender para todas as pessoas que estiverem em vulnerabilidade. Até porque nós temos uma equipe multidisciplinar também para nos ajudar nesse processo. O serviço vai se estender durante as 24 horas do dia, né? São 4 equipes trabalhando. Uma vá com 4 equipes fazendo rodízio durante o dia. Isso. Perfeito. São 2 equipes 6 horas por dia. Perfeito. Denilson, aguardamos então os telefones, a clareza então de a quem está dirigido, a população em vulnerabilidade, basicamente em situação de rua, mas também as situações em periferias, em morros, os grupos indígenas também, no Tisaque, enfim, em diversos lugares que vão precisar, possível, esperemos que não, mas podem precisar da atenção de vocês. Aguardamos os números e aguardamos
sei lá, um escrito, um comunicado do Instituto Arco-Íris para as pessoas, além de escutar e assistir esta entrevista, poderem entender, ler demoradamente isso e compreender como podem contribuir, porque precisamos que todos os cidadãos e cidadãs sejam olhos a favor dessa solidariedade que começa hoje, né? Já começou. A partir de hoje, nós estaremos na passarela do Samba Amigo Querido, no nosso espaço do Carnaval, porque lá que está concentrada a população. Então, esses primeiros dias nós estaremos lá atendendo a população, inclusive fazendo um espaço de formação com a nossa equipe, onde nós vamos estar planejando esses primeiros dias lá, mas já vamos estar atendendo a população que vai estar lá hoje, que o grande número, onde tem a maior concentração das pessoas em situação de rua, estão lá na passarela do Samba. Então, esses primeiros dias nós estaremos lá, dialogando com essa população, apresentando o trabalho, fazendo formação com a nossa equipe, e assim que, aí para o final da semana deve estar chegando o recurso, para a gente poder comprar, botar gasolina na van, poder fazer se mexendo. Até o final de semana nós queremos estar rodando pela cidade, queremos estar divulgando também os números para as pessoas nos ligarem, para a gente fazer essa busca ativa, dessa equipe que vamos ter lá o psicólogo, o assistente social, o facilitador, o enfermeiro, o motorista, e vão ter equipes da Universidade Federal, estamos fazendo também uma parceria com a UFSC, com o Departamento de Psicologia, com vários estagiários estarão, assim como eles fazem na Arco-Íris, também estarão nos acompanhando na van. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Denilson. Quando tiverem notícias e precisarem também de mais uma forcinha comunicacional, a gente está aqui sempre à disposição de vocês e agradecendo a tua atenção. Um abraço para vocês, bom serviço. Fica em casa, hein? Jana Machado, audiência do JTT, fica em casa e do Portal Desacato. Espanha e Itália têm sido modelos para observar por acertos e erros durante todo este crescimento, toda a evolução da pandemia. É verdade que em outros países, como Equador, aqui na América Latina, também temos situações trágicas e dramáticas, e que o epicentro central, quem diria, é o país que se arroga o direito de ser o policial do mundo, que se acha o mais importante e mais avançado que os Estados Unidos. Mas, enfim, Espanha tem sido realmente um lugar de observação para nós aqui no Brasil. E nada melhor que ter uma parlamentar hispano-brasileira, como é a deputada nacional Maria Dantas, para poder conversar dos acertos e erros na Espanha e na Península Ibérica, se der. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde, Maria Dantas, em Madrid. Tudo bem contigo? Tudo bem, Raul. Boa tarde. Muito boa tarde a todas as pessoas que assistem ao programa de vocês, que eu volto a dizer, aliás, eu sempre digo e faço sempre essa propaganda, eu gosto muito do tipo de jornalismo que vocês fazem. Muito boa tarde. Maria, que acertos podemos resgatar como exemplo para o Brasil e que erros, especialmente, porque se aprende muito dos erros, tem cometido Espanha neste processo de coronavírus? Veja bem, eu não sou cientista, não sou médica, não sou pessoal sanitário, mas eu sou cidadã e, nesse sentido, também sou parlamentar aqui da Espanha. Eu poderia dizer que eu gostaria primeiro de dizer, de ressaltar que é algo novo no mundo inteiro. É um vírus que as pessoas não conheciam, que os países não conheciam, que os governos não conheciam. Portanto, mais que falar em erros e acertos, eu falaria em provas, né? Vamos provar para ver o que é que sai melhor, porque eu não acredito que governo algum, que governante algum, exceto Bolsonaro, queira que a população morra, né? Inclusive, até grandes representantes da extrema-direita mundial estão fechando seus países de forma bastante autoritária, de forma bastante terrivelmente autoritária, mas realmente eles estão fechando os países, como podemos ver aqui na mesma Europa. Dito isso, eu gostaria de dizer que o governo da Espanha ele fez o confinamento, teve um decreto, um real decreto, que do dia 14 de março houve um confinamento, houve um isolamento social, né? Aqui eu coloco em valor esse isolamento social que houve aqui na Espanha. No meu ponto de vista, foi tarde,
né? Foi tarde porque já tínhamos, como eu falei antes, né? A prova, já tínhamos a experiência da China e também já tínhamos a experiência da Itália e do Irã. Portanto, sob o meu ponto de vista, esse isolamento, que não foi um isolamento total, com o Real Decreto do dia 14, foi tarde. Porém, foi feito, e é algo bom que a gente tem que dizer. Algo ruim é isso, que foi feito tarde. Várias regiões da Espanha, entre elas a Catalunha, pedimos, inclusive no Congresso da Espanha, no dia 25, quando houve uma plenária, nós e outros grupos parlamentares pedimos, colocamos propostas, emendas a esse decreto, que, por favor, que o governo da Espanha confinasse, isolasse realmente a população em casa. Porque o que aconteceu é que vários postos de trabalho não essenciais não estavam confinados. As pessoas continuavam, infelizmente, tendo que ir a trabalhar. Os metrôs estavam cheios, os trens estavam cheios, os ônibus estavam cheios. Portanto, o governo da Espanha, infelizmente, não aceitou essas propostas, não só do grupo parlamentário no qual eu faço parte, mas de outros. Porém, 3 dias depois, houve vários reais decretos e um anúncio, uma coletiva de imprensa 3 dias depois do dia 25, dizendo que sim, que o governo iria fazer a quarentena realmente como nós tínhamos pedido, como várias partes da Espanha. Porque uma coisa que a gente tem que ver, Raul, que a gente está aprendendo com a crise do coronavírus, é que é uma crise global. É uma crise global, está atingindo quase o mundo inteiro. Porém, a gerência, a gestão dessa crise, obrigatoriamente, também estamos aprendendo que tem que ser territorial. Não é o mesmo você fazer a gestão da crise do contágio em Madrid do que fazer em Cáceres. Não é mesmo você fazer em Barcelona do que fazer em La Vall d'Aran. Não é mesmo você fazer num bairro específico de Madrid do que em outro, porque o contágio é diferente. Isso tem a ver com as dimensões, desculpa Maria, isso tem a ver com as dimensões, com a cultura, com o tipo de atividades que se desenvolvem em cada cidade, em cada lugar? Bom, isso tem a ver, segundo o meu ponto de vista, com 2 coisas importantíssimas. A primeira é o foco do contágio, né? Que aqui, realmente, a gente não pode dizer que entre aqui critérios como classe, como qualquer outra coisa. Basicamente, o foco, alguém com esse vírus chegou aqui e uma pessoa começou a contagiar, vale? Nesse lado. E o outro ponto de vista meu é que realmente o contágio, infelizmente, atinge, a gente está vendo aí em Nova York, com esses dados terríveis, a população afro-americana e a população hispano-americana. Aqui também, infelizmente, quem tem que ir trabalhar é a classe trabalhadora, quem não pode ficar em casa é a classe trabalhadora, quem não pode ter um isolamento social normal, correto, é uma pessoa que, infelizmente, tem que compartilhar um apartamento com 5 ou 6 ou 7 pessoas, são as pessoas sem teto e etc. Então, segundo o meu ponto de vista, são esses dois fatores. Então, a partir do dia da segunda leva, né, do segundo estoque dos reais decretos, sim que houve um confinamento como nós queríamos, né, toda a classe trabalhadora em casa, só a atividade realmente absolutamente essencial para que as pessoas possam sobreviver, basicamente, né? O pessoal sanitário, alimentação, farmácia e alguns mais, mas o pessoal realmente ficou em casa. Só que na última plenária que tivemos na quarta-feira passada, o governo anunciou o levantamento do isolamento. Isso, segundo o nosso ponto de vista, não baseado só no fato político, mas no fato científico e no fato empírico da Itália, país vizinho nosso aqui, e o que diz também a OMS, que inclusive no mesmo dia que a Espanha suspendeu essa quarentena, né, que foi feita durante a Semana Santa, a mesma OMS disse que não deveriam suspender a quarentena, os países que estavam suspendendo essa quarentena forte estavam correndo realmente o risco. Então, essa suspensão, Maria, essa suspensão começou hoje ou já começou dias atrás? Hoje. A suspensão, ou seja, voltamos
ao dia 14 de março. A Espanha foi o seguinte, o primeiro Real Decreto, no dia 14 de março, passamos os primeiros 15 dias com um isolamento fraco. Houve isolamento, mas a classe trabalhadora estava indo trabalhar. Depois, houve outro decreto fazendo um isolamento, realmente uma quarentena, como nós pedimos, como fez, por exemplo, a Lombardia na Itália. Só que, a partir de hoje, voltamos ao que estávamos no dia 14. Portanto, segundo meu ponto de vista, e aqui já falando como política, realmente como deputada, o governo da Espanha, infelizmente, mesmo que estejamos assim sendo governados pelo primeiro governo progressista de coalizão da Espanha, infelizmente cedeu às grandes corporações, à patronal da Espanha, ao IBEX 35, à COE, que no Brasil nada mais é que a Fiesp, né? Outro fator interessante que houve aqui, que eu também acho que foi muito bom. A ver, o que aconteceu aqui na Espanha, segundo o meu ponto de vista, é que o governo que tentou fazer a nível econômico e a nível social medidas muito importantes para a população. Porém, ficou no meio. Não foi até o final. Por exemplo, pedimos que as pessoas não pudessem ser demitidas. Temos aqui o caso da França, durante 2 meses as pessoas não podem ser demitidas, a mesma Argentina. Aqui não houve isso. Venderam isso, mas infelizmente não foi assim. O que fez o governo da Espanha, somente acabo, o que fez o governo da Espanha foi considerar a demissão do empregado, do funcionário na época do coronavírus, improcedente. Então, o que foi que fez o governo? Considera agora a demissão ficou mais cara, não ficou proibida. Está mais caro demitir na época do coronavírus. Ou seja, esse relaxamento poderá trazer prejuízos. Maria Dantas, deputada hispano-brasileira, a primeira deputada hispano-brasileira na história, sergipana, nós vamos convidar você para outra conversa próxima semana, talvez com 7 dias deste relaxamento, para você poder avaliar para nós e para a audiência os resultados dessa primeira semana, então, de novo relaxamento na Espanha. Pode ser? Com certeza. Agora, com 170 mil pessoas quase contagiadas e com quase 18 mil mortes aqui na Espanha, Raul, olha, como dizemos sempre, é um câmbio de paradigma. Não seremos as mesmas pessoas quando isso acabar, não seremos o mesmo mundo, não seremos os mesmos países e as mesmas nações, e temos que começar a dar conta de que o mundo mudou. E na próxima semana eu acho interessantíssimo, e já deixo aqui a deixa para vocês, hoje está acontecendo em rede nacional estatal na Espanha uma campanha, a primeira campanha a nível estatal para a regularização das pessoas imigrantes sem papéis. Vamos conversar sobre isso, Maria. Justamente. O tempo agora não permite, mas eu acho que segunda-feira a gente volta, próxima segunda-feira, avaliamos essa primeira semana de relaxamento e a situação dos migrantes, que te tem como não só como uma liderança política, mas também como uma ativista histórica. Obrigado, Maria Dantas. Muito obrigada a vocês. Um abraço. O pássaro que amanhece explode em cor. Entalha na árvore que pousa as asas que se ausentam da casa, dos ventos. Olho e aprendo com esse pássaro, uma liberdade tão carne, tão pulsante que meus músculos desabam sobre as minhas pernas, num silêncio de pedras e musgos. Não renego, o tempo deste pássaro me faz deitar de tantos passatempos. Não estou a salvo, nem quero me salvar de nada. Quero ser apenas um homem ou uma mulher que se mantém em pé, fora de dias tão pequenos e infames. Um homem ou uma mulher que assobia para o pássaro e perambula nesta manhã, rumo aos rios de seus dias. Este é um poema de Pássaros e Homens, de Luiz Alberto Correia, e a gente já aproveita e agradece também esses escritos que nos fazem pensar muito nesse tempo de quarentena, de pandemia.
E para você, todas as segundas, quartas e sextas, aqui no JTT Diário, um escrito, um poema, uma poesia, um conto. Se você quiser sugerir, a gente está aqui também de braços abertos para receber as sugestões. Fique com a gente, assine nosso canal no YouTube, Portal Desacato, nos siga no Instagram, também no Twitter Desacato Brasil e fique com a gente no Facebook também, todos os dias com muita informação para você. Até o próximo vídeo.